E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correlatas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. E chegamos ao final de mais uma temporada do podcast Direito de Resposta. Para fechar com chave de ouro, recebi Gustavo Viseu, fundador e CEO do Viseu Advogados. Gustavo, que é um empreendedor nato e um profissional com visão apurada, contou sobre a sua trajetória, os desafios que encontrou para desenvolver um escritório de advocacia do zero e respondeu uma pergunta que sempre me fiz e recebi. Afinal, é possível ser criativo em um mercado tão tradicional como o mercado jurídico? Calma que tem mais. Gustavo falou sobre networking, gestão, administração, inovação e, claro, tecnologia. Conselhos? Aos montes. Vale a pena conferir. Aproveite. Gustavo é formado em Direito pelo Mackenzie e possui um LLM pela Boston University. Iniciou sua carreira no tradicional Pinheiro Neto Advogados e aos 25 anos montou seu próprio escritório, o Viseu Advogados, que hoje conta com mais de 100 profissionais e é reconhecidamente como precursor quando o assunto é inovação e tecnologia. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dele. Estamos entrando no último episódio da terceira temporada do Direito de Resposta para fechar a cerejinha do bolo, um convidado que eu já queria até aqui há muito tempo, então eu quero agradecer o aceite, a sua presença. Gustavo Viseu, um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Obrigado, Renato. Eu que agradeço. Sabe que eu sou fã do seu programa e também adoro falar de mercado, então vai ser um prazer estar aqui para esse bate-papo. Vamos lá, vamos bater essa bola então. Gustavo, a gente vai começar com a nossa pergunta clássica sobre planejamento de carreira. E a sua carreira é muito sólida. Você tem uma passagem pelo Pinheiro Neto por 5 anos, onde você foi estagiário, depois foi efetivado. E depois você montou o teu escritório, a gente vai falar bastante sobre isso, com menos de 30 anos, e é um escritório que hoje é multipremiado e renomado no mercado. Essa trajetória, ela foi planejada? E caso contrário, quais eram os seus outros objetivos? Acho que é bom para falar por que eu caí no direito, né? Acho que é um tema legal. Eu tenho uma história familiar, né? Meu pai era desembargador, minha mãe é advogada, meu avô era advogado, meus irmãos fizeram direito. Então eu estava totalmente inserido no ambiente de direito. Então assim, a escolha do curso de direito foi um caminho bem automático mesmo. Não tanto uma questão talvez vocacional naquela época, porque talvez não tivesse tanta maturidade para a escolha, mas estava no ambiente que propiciava essa escolha. E no final deu certo, né? Eu acho que eu tenho essa veia de empreendedor e de gestão e acho que isso justifica eu ter criado o escritório. De fato, eu comecei no Pinheiro Neto e foi uma escola fantástica, uma super experiência, mas acho que a iniciativa que eu tive de criar o escritório já mostrava mesmo esse meu ímpeto empreendedor. Muito bacana você até voltar um pouquinho antes, porque quando a gente fala de planejamento de carreira, a gente já parte ali da conclusão do curso de Direito, ali durante o curso de Direito. E você voltou um pouco antes e explicou um pouco do contexto. Até porque, Gustavo, é muito difícil, a gente vai falar um pouco sobre isso também, você encontrar advogados que sejam empreendedores, que tenham essa visão de business. A gente não vê isso na faculdade, então acho que isso é muito seu, né? Como você bem colocou, você começou lá no Pinheiro Neto. Você ficou por 5 anos, já tem algum tempo isso, mas é um escritório que é super tradicional, que também é multipremiado. O que você aprendeu lá e que você levou para a tua carreira, ou o que você aprendeu lá e que você utilizou na estruturação do seu escritório? Eu sempre falo da minha experiência do Pinheiro Neto, porque é realmente uma experiência onde eu aprendi muito, coisas que eu trago, vou levar para a vida toda. Foi uma experiência incrível em todos os aspectos. Primeiro, foi o primeiro trabalho, enfim, eu estava inserido naquele momento, né, num escritório que era o maior do país, com toda a reputação que tinha e tem. Então, eu aprendi ali a me relacionar com as pessoas, com os sócios, a entender o mercado, me relacionar com os clientes e, sobretudo, num momento que o mundo era totalmente diferente, né? Porque eu sempre conto essa história, a gente não tinha telefone, não tinha celular, né? Uma época que não tinha computador, então o trabalho era realmente mecânico, né? Eu passava o dia na biblioteca, fazendo os estudos, pesquisas, depois ia para minha máquina mecânica para fazer as petições,
e a gente mandava para um centro de departamento de dados que transformava isso nas petições, voltava com as revisões e garranchos do meu chefe, enfim, e esse era o tipo de trabalho lá, uma coisa bastante artesanal e sem tecnologia, mas ao mesmo tempo uma experiência, né, de estar num ambiente bastante sofisticado, que buscava já qualidade, com uma cultura muito forte e muito sólida, né, que o Pinheiro Neto traz até hoje. Então, isso tudo assim, me faz ter muito orgulho de ter trabalhado lá, e é um escritório que eu admiro muito. Para mim, continua sendo benchmark pela solidez, né, de cultura e estrutura societária. O Pinheiro Neto é um case, né? Eu lembro que eu visitei o escritório, tem a sala lá do Dr. Pinheiro ainda, né? É muito interessante como eles conseguem flutuar entre o passado e o futuro. Me chama a atenção porque ainda que você tenha, Gustavo, esse perfil empreendedor, né? E muito por conta disso, você vai contar, você montou o teu escritório, não deve ter sido fácil você deixar uma estrutura, como você bem colocou, era o escritório, era o maior escritório do Brasil, o Pinheiro Neto. Então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho dessa história, assim, o que te levou a tomar a decisão? Qual foi ali o primeiro tijolinho, né? Como é que tudo começou mesmo? Foi numa salinha, com os teus sócios, como é que funcionou? E mais do que isso, né? Como é que você fez para transformar esse escritório que você começou lá atrás num escritório com mais 100 profissionais, um escritório multipremiado, um escritório precursor, principalmente na parte de inovação e tecnologia? E para fechar, no direito, a gente não aprende, pelo menos na faculdade de Direito, não aprende a administrar um negócio. Ainda que você tenha já esse perfil empreendedor que esteja correndo no teu corpo, como você aprendeu a administrar um negócio? Bom, por partes. Eu acho que a iniciativa de montar o escritório foi realmente, acho que parte um pouco dessa natureza de empreendedor que eu tenho, né? Eu estava muito bem lá, né, e poderia muito bem seguir a carreira como vários amigos seguiram lá, estão lá até hoje, muito bem sucedidos, mas eu via, a minha mãe tinha uma pequena prática, né, um escritório no centro da cidade, um conjunto pequeno, né, e ela não tinha mais vontade de advogar, e foi assim que eu comecei. Então, não foi muito com planejamento, não. Na verdade, foi uma decisão rápida e que eu logo virei a chave e comecei sozinho. Então, como todo negócio que inicia, não é fácil, né? Eu acho que a carreira do direito, né, a advocacia, é uma carreira de longo prazo, então demora para amadurecer, né? A gente vê isso diferentemente em outras carreiras. Eu era muito jovem, tinha 25 anos, então tive uma série de desafios, até porque eu tinha uma expertise até ali de contencioso, né, que era a minha área, contencioso civil, mas foi interessante porque no momento que eu assumi, eu passei a fazer de tudo, né? Então, cliente que batia a porta, eu aceitava e fazia, seja qual fosse a matéria, seja qual fosse o cliente, e foi assim que eu comecei, acho que bem aberto para atuar, para expandir o escritório, mas eu sempre tive vontade de ter um escritório abrangente, até porque acho que pela experiência que eu tive no Pinheiro Neto, né, eu acho que eu via aquilo como uma prática ideal para o escritório, né? Então eu sempre tive essa vontade de ter um escritório maior, com outras áreas, e busquei isso ao longo dos anos, né? É claro que por muito tempo o escritório teve o contencioso como core, mas com o passar dos anos a gente trouxe outras práticas, outras áreas, e como eu fiz isso, né? Qual foi a estratégia principal que eu utilizei? Eu acho que foram basicamente 3 pilares, né? O primeiro, trazendo sempre sócios colaterais e formando sócios dentro do escritório também, mas para acelerar, eu percebi que eu não ia conseguir fazer tudo, então comecei a realmente trazer sócios para outras práticas, para outras áreas. O segundo ponto, eu investi muito no meu relacionamento, no meu networking, então construí isso e passei a utilizar isso em favor do escritório para realmente me conectar com mais empresas, com mais pessoas e fazer negócios. O terceiro, que logo floresceu, é o meu gosto pela gestão, pela administração, né? Eu sempre gostei de gerenciar o negócio, de administrar o negócio, né? E acho que talvez esse seja um ponto de diferencial, e com o passar dos anos, realmente me tornei muito mais um gestor, um administrador do que um advogado, e passei a trazer talentos e sócios que pudessem atuar nas suas práticas, nas suas áreas. Então,
Grosso modo, foi essa estratégia que eu utilizei ao longo do tempo para o escritório desenvolver e chegar ao que é. Depois teve uma parte de tecnologia, mas acho que a gente vai falar disso um pouco mais para frente. É isso. Você traz pontos importantes. Você traz a parte de pessoas, você traz a parte de networking, você traz a parte de gestão. Eu vou falar sobre os últimos 2 pontos, networking e gestão. Primeiro, sobre networking, muita gente pergunta, poxa, mas como funciona, como é que faz para desenvolver relacionamento, como faz para desenvolver um networking? Então, queria que você contasse um pouquinho, porque assim como a advocacia não é da noite para o dia, né? Mas que você contasse um pouquinho da tua experiência no desenvolvimento do networking. E sobre gestão, eu vou deixar você falar primeiro, depois eu faço a pergunta. Tá bom. Eu acho que a parte de networking é algo que é assim, 20% personalidade, 20% genética e 80% é treinamento, é prática, é hábito. Então eu acho que você tem que ser um interessado, um curioso pelas relações, por buscar esses contatos, conexões. Eu acho que é muita organização também, né? Então é se organizar para fazer isso e dedicar tempo, né? Eu acho que hoje todo advogado tem esse desafio, né, de conseguir administrar seu tempo entre a execução, o aprimoramento e relacionamento. Acho que relacionamento é importante em todas as áreas e no direito não é diferente. Eu acho que um escritório sempre espera que um advogado e um sócio desenvolva o seu networking e busque se aprimorar com relação a isso, né? Então, eu acho que eu sempre fui um pouco de autodidata, né? Eu acabei buscando estudar cursos também, mas muito leitura, livros, toda informação disponível, seja aqui no Brasil ou fora. Procurei realmente me aprimorar para desenvolver essas habilidades. Eu acho que, assim como qualquer outra habilidade, depende muito de desenvolvimento mesmo. E eu concordo com você, as pessoas precisam entender que o networking, primeiro, ela não é de curto prazo, ele é de médio e longo prazo, vai acontecendo e acontece em todo lugar. Você está no restaurante, você está no seu clube, está na escola dos seus filhos, todo lugar é um lugar para relacionamento. Então acho que as pessoas também precisam entender isso, mas acho que tem muito do perfil da pessoa, tem muito da técnica e tem muito do dia a dia, né? Sobre gestão agora, Gustavo, você administra o escritório já há muitos anos e vem fazendo um trabalho brilhante, não à toa, é um escritório que vem crescendo e é multipremiado. Mas tem uma decisão, aliás, 2 decisões em 2 estados americanos que permitem que não advogados possam administrar escritórios de advocacia, o que eu acho que está muito longe aqui do Brasil ainda, né? Mas eu queria saber qual que é a sua visão sobre o tema. Você acha que faz sentido? Acho que a decisão lá é no sentido também de permitir investimento externo, né? E eu tenho visto isso lá em alguns estados, sim, e concordo com você, acho que aqui está longe disso. O que acontece aqui são estruturas mais profissionalizadas, né? O que a gente tem visto é realmente os escritórios buscarem, né, se desvincular daquela gestão dos sócios, né? Os sócios não estão participativos na gestão e o escritório com estrutura profissional, né? Então, com contratação de CEO, COO e toda uma diretoria profissional, inclusive vindo de outros setores. Então, eu acho que esse movimento que está acontecendo, né? Aqui, por acaso, eu sou fundador, sou advogado e acabo atuando como CEO do escritório, mas a gente tem toda uma estrutura profissional e acho que é isso que a gente buscou fazer também, criar essas áreas e trazer profissionais de outros setores para ter uma infraestrutura de serviços internos de bastante qualidade e bem estruturada. Para fechar esse tema de gestão, você acha que é possível o sócio administrador administrar o escritório e tocar uma área? Então, por exemplo, ser o sócio administrador do escritório e ser o sócio responsável pela área tributária do escritório. Dá para tocar concomitantemente? Eu acho muito difícil. Acho que é uma atuação que requer dedicação exclusiva. Porque, queira ou não, são muitos os temas, né? Precisa pensar em estratégia, precisa se envolver no próprio relacionamento com sócios, precisa se relacionar com os clientes, tem todo um trabalho de coordenação, supervisão interna, né? Então, eu acho que provavelmente quem fizer isso não vai fazer bem as duas coisas, né? Então, realmente, acho que os escritórios, a partir de um determinado porte, né, devem buscar funções dedicadas para a gestão, sem dúvida.
É isso, não consegue dedicar integralmente tempo nem para uma coisa nem para outra. Você falou, Gustavo, de ser um autodidata, né? De buscar estudo. E eu sei que você tem esse perfil empreendedor que é seu, né? Esse perfil business oriented que é seu e que é um perfil super raro no mercado. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que você tenha ido buscar técnicas para se aprimorar. Como eu comentei, é um perfil raro no nosso mercado. Então, se você puder trazer aqui para os nossos ouvintes cursos, livros, aonde você se apegou para se desenvolver ou para desenvolver esses skills? Assim, acho que eu sou bem curioso e eu gosto de observar o mercado, né? Então, eu observo as práticas tanto dos escritórios de advocacia aqui no exterior, como das empresas também, e procuro adequar isso para a nossa prática aqui. Então, eu já estudei, fiz cursos de gestão, fiz cursos fora também de administração de escritórios, então procurei fazer essa parte também, mas eu acho que é muito dia a dia, né? Eu abro o jornal e vejo uma determinada notícia sobre uma determinada atuação de uma empresa e vejo o quanto aquilo pode se aplicar aqui para a nossa realidade, né? Então eu trago muitas ideias a partir do mercado, do que acontece mesmo em outras empresas, boas práticas, e a gente pensa muito em inovação também, acho que tem esse lado criativo, né? E então eu sou meio inquieto com relação a isso, eu gosto sempre de tentar fazer diferente e inventar uma coisa nova ou trazer para o nosso mercado algo que existe em outros, mas o nosso mercado é mais conservador, então ser mais arrojado. Então eu acho que a gente tem mostrado bem essa ousadia, esse arrojo no mercado, trazendo uns bons exemplos aí de práticas inovadoras. E esse é um bom ponto que você traz, Gustavo, sobre ousadia, criatividade. A gente fala de um mercado que é tradicional, que é o mercado jurídico. Você acha que tem espaço para isso, para criar, para usar, para fazer diferente, ou tem um limitador? Eu acho que tem um limitador, mas ele já está muito mais flexível do que foi, né? A gente percebe isso, né? A OAB mesmo, né, era muito conservadora e bastante rigorosa com relação à prática do advogado, ao próprio marketing, né, da advocacia, e hoje a gente já vê que isso está muito mais flexível, muito mais permissivo, o que tem sido positivo, ao meu ver, porque a gente tem visto o mercado sofisticar, se amadurecer nesse ponto, né? Então, a gente mesmo tem adotado algumas práticas, né, e algumas iniciativas que no passado não era possível. Então, vou dar alguns exemplos aqui de inovações que a gente fez nos últimos anos, e que a gente não via no mercado e que, de uma certa forma, até em uma outra situação, nós somos pioneiros. Por exemplo, o home office. A gente começou a atuar com advogados em home office em 2013, 2014. Antes da pandemia, a gente tinha cerca de 80 advogados em home office trabalhando remotamente, né, quando o mercado praticamente não falava em trabalho remoto. Veio a pandemia, né, e isso se equilibrou, enfim, mas foi algo que, para a gente, assim, foi uma inovação, né, para o mercado e acho que de uma forma bastante positiva, tanto que é algo que acabou acontecendo. Outros exemplos, né? Nós, em 2017, criamos uma LawTech, a Melhor Acordo, que era uma plataforma de acordos, quando naquela época nem se falava muito em LawTechs, né? Tinha um ecossistema ainda muito embrionário e já naquele momento a gente, investindo em tecnologia, desenvolveu essa empresa de acordos. O negócio de secondment também, né? Que acho que tem bastante visibilidade no mercado. O mercado fazia um secondment de uma maneira mais tradicional, emprestando um advogado para as empresas, e nós então criamos o Secondment como unidade de negócio, e isso se desenvolveu a ponto de hoje temos uma liderança no mercado. A gente fez 500 projetos nos últimos 3 anos. No ano retrasado a gente criou uma área de experiência do cliente, também algo que não é tanto visto ainda no mercado jurídico, em outros setores e segmentos é muito já difundido, e a gente trouxe isso para realmente ter um olhar diferente na jornada do cliente, mas não só isso, ter um olhar também para a jornada dos advogados dentro do escritório. Outras iniciativas, a área de Legal Ops, que a gente criou no ano retrasado, também quando estava começando a se falar de Legal Ops no Brasil e o movimento já no exterior um pouco mais maduro, trouxemos essa área. E algumas iniciativas de tecnologia também que a gente pode aprofundar. Mas muito legal você trazer, na prática, coisas que você fez no escritório, que você implementou e como precursores mesmo, né, sendo os primeiros, no mercado que é tão tradicional, né? Mas a gente tem que lembrar que é prestação de serviço. A ideia é testar, né? Ver até onde a gente consegue ir, trazer inovação, é olhar para fora. Eu sempre brinco que você quer ver o futuro do mercado jurídico brasileiro? Olha para a Europa, olha para os Estados Unidos, eles estão na frente, né? Então, é claro que você tem as diferenças culturais, né? Você tem outros impactos aqui que é diferente de lá.
Mas é possível, tem que testar. Se a gente não testar, se a gente não colocar o pé ali na piscina para ver se está quente ou se está gelado, não vai adiantar, né? A gente tem que testar. Então, muito legal que você tangibilizou o que você fez ao longo dos últimos anos. Só para fechar esse tema, muito engraçado, você falou do home office em 13 e 14. Em 2019, antes da pandemia, eu dei uma palestra, eu falei sobre flexibilidade no mercado jurídico e um dos 5 tópicos era home office. Mas me olharam com uma cara de assustado, mas home office no mercado jurídico? De jeito nenhum. E aí hoje você vê que é absolutamente possível, seja um home office, seja um modelo híbrido, mas é algo que é possível, né? Que é factível. Agora vou voltar um pouquinho, você falou muito sobre estudo, né? Sobre ser autodidata, mas uma coisa que me chamou a atenção, Gustavo, é que você fez um LLM, né? Você fez um LLM na Boston University, mais com foco em contencioso, arbitragem e negociação. E me chamou a atenção porque tradicionalmente os LLMs eles são mais voltados para o corporate, né? Por que você optou por realizar esse LLM ao invés de um mestrado no Brasil? E o que você viveu e aprendeu lá nesse período e que levou para a sua trajetória? Legal. Eu sempre atuei em contencioso, né? Então, para mim, fazia muito mais sentido buscar algo ligado ao contencioso do que a corporate. E, por outro lado, eu tenho um perfil bastante conciliador, né? Então, eu sempre tive interesse nas soluções alternativas de controvérsia, né? Então, quando eu encontrei esse LLM da BU, que tinha um foco em arbitragem, mediação e negociação, achei que era a minha cara e busquei isso. A experiência foi fantástica, né? Acho que eu recomendo para todos buscar, quem tiver oportunidade, sem dúvida, de fazer um LLM no exterior, não vai se arrepender, porque tem toda a experiência, né? A vivência lá fora, os contatos, network, eu visitei escritórios lá, fiz contato com muitos advogados que tenho até hoje, então eu acho que além do aprendizado, né, é experiência de vida mesmo, e que para mim foi num momento interessante, porque eu já tinha um escritório, né, então com sócios e, enfim, já tinha acho que uns 10 anos de escritório na época, faz 20 anos isso, então eu tirei um sabático para estudar. Eu lembro que na época não era tanto fácil o trabalho remoto, né, mas a gente usava lá alguns recursos para se comunicar. E também vim ao Brasil algumas vezes, então eu consegui conciliar bem o estudo lá com a condução do escritório aqui. É interessante, agora a gente pensa, é tão fácil quando você vai para o exterior, né? Não só de você trabalhar, mas de você se comunicar. Eu lembro antigamente, sei lá, quanto que custava uma ligação para você fazer para o Brasil. Então eu imagino que não deve ter sido fácil, mas sem dúvida nenhuma é importante essa vivência, essa experiência. Porque eu sempre falo, né? O LLM, além de toda a parte técnica e da vivência pessoal, gera também um relacionamento enorme por muitos anos, né? Então, quer dizer, aquele cara que estudou com você, que está numa empresa, que está no escritório, quer fazer negócio no Brasil, vai lembrar de você. Então, também é muito importante por conta do relacionamento, do networking que a gente vinha falando. A gente acompanha um movimento, Gustavo, no mercado, de mudança das marcas para trazer esse ar mais jovial, esse ar mais inovador e até tecnológico, né? Na maioria das vezes, é uma mudança puramente estética. E vocês conseguiram não só fazer uma transição muito interessante na marca, mas também na cultura, no DNA do escritório. Vocês deixaram de ser um escritório de atuação consumerista, continuaram, claro, com a área de consumidor, mas não só consumerista, e passaram a ser conhecidos, como você bem falou e que queria fazer, com uma atuação ampla e pautada em inovação e tecnologia. Como é que vocês conseguiram fazer essa mudança? Porque não é fácil. E que impactos que trouxe para o negócio? Realmente... No início do escritório, a concentração foi no contencioso, né? Então, o escritório logo teve visibilidade, destaque no mercado como um escritório de contencioso. E depois disso, como um escritório de consumidor, né? E a gente ganhou bastante visibilidade mesmo. Mas chegou um ponto que a gente achou que isso conflitava com a nossa estratégia de ser um escritório full service e que nós precisávamos, então, fortalecer as outras práticas e dar a mesma importância e relevância para o mercado. Então, realmente fez parte de uma estratégia, não só trazer outros sócios, trazer outras áreas e também desenvolver essas áreas, né, e comunicar isso para o mercado, mas encontrar um diferencial, né, porque é isso, hoje, com tantos escritórios atuando, né, e tantos bons escritórios, é importante buscar uma diferenciação. E eu acho que, até porque a gente tinha um volume grande de contencioso já desde o início, a gente sempre precisou investir em tecnologia, quando o mercado não era tão maduro ainda em tecnologia para a operação do direito. Então, eu acho que o investimento em tecnologia partiu daí. E encontrar um posicionamento em inovação e tecnologia foi esse caminho que a gente trilhou. E eu acho que a gente vem fazendo bem isso, realmente, você tem razão. Até nos últimos anos, assim, algumas iniciativas que a gente pode exemplificar aqui, por exemplo, buscar a questão do metaverso,
né? Então, fomos o primeiro escritório a criar o metaverso. Na parte de criptomoedas também, no ano passado, a gente foi o primeiro escritório a aceitar criptomoedas como pagamento de honorários. Também nós desenvolvemos vários sistemas próprios aqui, dentro da própria área de Legal Ops, né? A gente passou a atuar com sistemas de tecnologia, não só para as áreas internas, mas para os clientes também, então em projetos de tecnologia para clientes. Então, agregando aí um know-how jurídico e de tecnologia. Também outros serviços de inovação, não necessariamente tecnologia, mas, por exemplo, o DPO por assinatura, que a gente lançou esse ano também, algo inédito. Agora, essa semana, a gente lançou a Avatar, a Vitória, que é uma influenciadora digital e que a gente espera que seja mais uma iniciativa de sucesso do escritório. Isso é muito legal, porque você vai trazendo exemplos, Gustavo, do que vocês já fizeram e do que deu certo, e o da Vitória, que espero que dê certo, mas que começou agora, mostrando que sim, é possível você criar no mercado jurídico, né? E que é possível você fazer diferente, porque você poderia muito bem continuar do jeito que você estava no escritório, mas você teve a ideia da criptomoeda, você teve a ideia de criar Vitória, você teve a ideia de montar um escritório no metaverso. E tudo isso inerentemente traz impactos para agora, no médio prazo e no longo prazo. E até falando sobre futuro, né, você tem uma carreira que é muito sólida. A gente já comentou sobre isso, e uma carreira de sucesso. Tanto você quanto o escritório. Mas até onde vocês querem chegar? Eu digo vocês, pessoa física e pessoa jurídica. Bom, eu digo que eu quero chegar aos 100 anos. Eu quero chegar ativo e com saúde e trabalhando. A minha ideia é essa, continuar inovando, continuar fazendo diferente. Eu acho que eu tenho que aproveitar essa minha natureza de inquietude para sempre fazer algo diferente para o mercado e trazer algo de positivo. Acho que agregando valor e, de uma certa forma, tentando revolucionar o mercado ou ajudando nesse movimento. A gente vê um mercado em movimento e em mudança, não só pela tecnologia, mas por toda a transformação de mercado, e eu acho que eu consigo continuar colaborando e contribuindo com isso. O escritório, eu acho que continua num movimento de crescimento, né, de sofisticação, de realmente continuar ampliando as suas áreas, né, e a gente vai continuar forte nesse posicionamento de inovação e tecnologia, sempre com novas ideias para o mercado, porque eu acho que isso acaba sendo positivo no sentido de trazer uma revolução que o mercado jurídico precisa. É isso, eu sempre falo, tecnologia e inovação eles são importantes para o nosso mercado, mas são temas polêmicos e por isso eu vou querer a sua opinião. Na minha visão, Gustavo, me corrija se eu estiver errado, é um caminho sem volta, tecnologia, aplicação da tecnologia e da inovação no mercado jurídico, e ainda bem, né? Mas tem aqueles que entendem que é uma ameaça, né? Que veio para roubar o lugar. Também tem aqueles que entendem que ela é colaborativa e essa é a minha visão. Qual é a sua visão sobre esse tema? Você enxerga ela como uma ameaça? Você enxerga ela como colaborativa? E como é que ela pode ajudar o nosso mercado? Eu acho que é muito mais positivo do que negativo, sem dúvida, né? Com certeza é algo que agrega valor para a operação, para os negócios. Acho que essa ameaça ela é real, né? Realmente alguns postos vão ser tomados pela tecnologia. Isso já está acontecendo, né? Como exemplo, a gente tinha uma área aqui de back-office com umas 30 pessoas. Né? Hoje essa área tem 2 pessoas. Porque essas posições foram realmente substituídas por tecnologia. Né? Então, assim, a tecnologia já está fazendo uma parte do trabalho de advogados também. E vai avançar mais, sem dúvida, né? Com a inteligência artificial ainda é muito embrionária, né, para o direito. Então, na medida que isso se desenvolver, a gente vai realmente constatar que a tecnologia vai tomar uma parte do trabalho dos advogados, mas vai contribuir também. Então, eu acho que as 2 respostas estão certas aí. Concordo com você. Eu acho que vai realmente e já está roubando muitas posições. Mas quais são essas posições, né? Porque quando a gente pensa na profissão do advogado e da advogada, é uma profissão absolutamente estratégica, ou pelo menos é para ser, né? Uma profissão pensante para resolver o problema dos clientes. Então, eu vejo, pelo menos por hora, como algo positivo, porque você vai trazer o espaço para o advogado focar no que ele tem que focar, no trabalho estratégico. Mas até onde você acha que a inovação, a tecnologia, ou mesmo a inteligência artificial pode chegar no nosso mercado? Eu acho que, sem dúvida, se a gente considerar que nós temos hoje mais de 1 milhão de advogados atuantes, mais de 1 milhão de estudantes de direito, quer dizer, a gente tem um mercado que aparentemente bastante saturado, né? O Brasil tem uma das maiores taxas, né, de advogado
per capita do mundo. É o maior. A maior. Em número de advogados é o terceiro, vai passar a ser o segundo, só pretende para a Índia, mas é o maior per capita. Exato. Então, isso acho que é uma ameaça por si só, né? Porque são muitos advogados e ainda com esse avanço toda da tecnologia. O que eu acho que vai acontecer, evidentemente, é que os advogados com uma formação mais básica vão ser muito mais ameaçados, né, por tecnologia do que aqueles que buscarem um aprofundamento, né, na sua formação e buscarem uma diferenciação também, né? Então, o que eu acho que os advogados devem buscar, especialmente os jovens advogados, é procurar se especializar, procurar continuar estudando, né, continuar aprendendo, continuar se diferenciando, buscar nichos determinados de atuação, buscar um diferencial tal, né, e um nível de formação que a tecnologia não o ameace, pelo contrário, né, a tecnologia o ajude a se desenvolver. E esse é um ponto e um conselho muito importante que você trouxe, Gustavo, porque é exatamente isso. O mundo está mudando. A gente tem novas demandas. Você falou do metaverso, criptomoeda, mercado de seguros vai mudar, mercado de energia vai mudar. Então você vai precisar, claro que é um mercado competitivo e saturado, mas você vai precisar de advogados que sejam especializados nesses novos mercados. Então estejam atentos aos novos mercados, a esses nichos que você bem colocou, né? E um desses nichos que você citou, o metaverso, você até comentou que vocês foram o primeiro escritório, né, a estar no metaverso. Como você acha que o metaverso vai impactar no mercado jurídico? O metaverso é um grande hype no ano passado e especialmente no primeiro semestre desse ano, né? Não sei se teve essa mesma percepção que eu, mas nesse segundo semestre está um pouco mais morno, né? Até acho que também por as empresas patinaram um pouco, as grandes empresas internacionais vêm patinando um pouco no desenvolvimento do metaverso. Então eu acho que vai ser um pouco mais lento do que imaginavam, mas eu acho que é um desenvolvimento que vai acontecer de qualquer maneira, né? O que acontece é que hoje a tecnologia é pouco acessível, então a tecnologia ainda precisa se desenvolver a ponto das pessoas encontrarem mais facilidade e até utilidade, né, no uso dessa tecnologia. Hoje ainda é um pouco estranho fazer uma reunião num ambiente, né, que não tem tanta qualidade, com avatares. Então, eu acho que isso deve mudar, mas não tão rapidamente quanto eu estava imaginando. Tá? De todo modo, assim, acho que a gente já tem um pé lá e acho que isso já faz com que a gente tenha a capacidade e essa percepção e já entendendo também as questões de direito que permeiam o metaverso. Acho que esse é um outro ponto importante, porque, como você disse, essas novas tecnologias, não só o metaverso, mas outras, criptomoedas, NFTs, blockchain, tokenização, inteligência artificial, vão requerer do advogado um estudo, um conhecimento sobre isso, porque certamente as empresas, os clientes vão demandar. Então, com isso, vão surgir novas especialidades, novos nichos. Então, nesse ponto, os advogados vão ter oportunidade também de se desenvolver e encontrar novas vertentes do direito. Então, eu acho que por isso esse é positivo. É isso, tem a questão do metaverso, né, de se desenvolver ainda, mas tem a questão dos impactos legais, né? Tá aí mais um nicho, mais um mercado, então... E essa é uma das coisas, né? Olha quanta coisa que está efervescendo e quanta coisa que pode acontecer nos próximos anos. Você trouxe vários conselhos bacanas, Gustavo, mas se você pudesse condensar, trazer um ou dois conselhos, quais seriam? Eu acho que o conselho que eu dou, especialmente para os advogados jovens que estão iniciando a carreira, é, primeiro, buscar fazer um planejamento da sua carreira e ser bastante persistente e resiliente quanto a isso, porque não é uma carreira que as pessoas podem ter uma visão imediatista, é uma carreira de médio e longo prazo. Então é importante esse planejamento e ter um certo foco e coerência em tudo que for feito, né? Porque eu vejo muita gente hoje pingando de galho em galho ou mudando, experimentando muitas práticas diferentes. Então, o que me parece é que falta realmente um certo rumo para muitos. E outra coisa que a gente falou aqui, não só focar no direito, mas ir um pouco além disso. Quer dizer, eu acho que ao mesmo tempo que tem que ter especialidade, precisa também ter uma visão de negócios, né? Uma visão não só de gestão do próprio negócio, mas também uma visão dos negócios em geral, né? Uma visão do entendimento do mercado e das empresas. Acho que isso é fundamental para qualquer que seja a área de atuação do advogado. Outro ponto que nós falamos também, desenvolver o seu próprio networking, eu acho que é fundamental, né? Você desenvolver relacionamentos, isso
vai ser útil em qualquer momento da vida, em qualquer ambiente que o advogado esteja. E entende de tecnologia também, foi outro ponto que nós falamos. Eu acho que não só ser curioso com relação a isso, saber utilizar e procurar realmente ver de que modo isso pode favorecer a sua atuação no dia a dia. Outra coisa importante, a gente falou pouco, mas trabalhar a imagem também, a sua reputação, pensar em como o mercado te vê, e isso, as próprias redes sociais e profissionais ajudam, mas fazer isso com bastante cuidado e bastante responsabilidade, mas é importante isso. E finalmente, acho que continuar aprendendo. Eu acho que hoje isso parece unânime, né? Acho que você continuar todo dia trazendo um aprendizado, aprendendo algo novo, acho que é fundamental. Não dá para parar de aprender, nossa vida é muito longa e tem muita informação no mundo, informação disponível, então acho que basta a pessoa querer, e acho que com isso tudo não tem como não ser bem sucedido. Você trouxe ótimos conselhos e tradicionalmente, Gustavo, a gente iria agora para os agradecimentos, mas é o último episódio, então você trouxe um ponto importante que eu queria debater um pouquinho mais com você, que é a imagem, que é marketing e é marketing pessoal, né? Como trabalha isso e quais são os limites? Porque você tem o limite da OAB, né? Mas qual é o limite? Porque, sim, você tem que se posicionar. Como se posicionar? E até onde você pode, né? Porque existe um limitador dentro do nosso mercado, que é o mercado tão tradicional. Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu tenho um posicionamento um pouco mais discreto quando trato da pessoa física, eu como advogado. E, por outro lado, o escritório tem um posicionamento bastante arrojado, né? Acho que isso é perceptível. Então, a gente inova bastante quando se trata de comunicação em geral, do marketing, no marketing digital e nas redes. Então, a gente coloca aí o nosso arrojo, a nossa ousadia, mas acho que é importante também o advogado pensar nessa postura e nessa atitude, especialmente nas redes. Então, eu acho que hoje a gente vê bastante desvio de conduta, ou às vezes ações e posturas não tão adequadas. Então, acho que isso é imagem e reputação que todos devem cuidar com bastante parcimônia, com bastante responsabilidade. Eu concordo. Eu gosto muito de uma frase que quem não é visto não é lembrado. E a gente vive num mercado que é muito tradicional. Eu sempre dou de exemplo. Você vai contratar um médico que vai cuidar da tua saúde, que faz dancinha em qualquer uma das redes? Não vai. Então pense o contrário, né? Não vão contratar um advogado, uma advogada que faça dancinha. Quer fazer no seu Instagram como um influenciador? Tudo bem. Mas se posicionando como um advogado no mercado tradicional, não façam isso. Por outro lado, escrevam, falem, apareçam, tragam conteúdo. Gerar conteúdo é muito positivo. E a história do quem não é visto não é lembrado. Mas a gente fechou aqui com chave de ouro essa temporada. Recebemos aqui Gustavo Viseu, sócio fundador do Viseu Advogados. Que bate-papo bacana, cheio de conselhos, de histórias, do jeito que a gente gosta. Mais uma vez, Gustavo, muitíssimo obrigado. Foi um prazer enorme te receber. Obrigado você, Renato. Foi um prazer também. E continuo seu fã. Conta comigo aqui para outros episódios. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima! Uma produção, voz e conteúdo.